Abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios 10, a partir do 23. Hoje a vontade que eu tinha é que lêssemos todo o capítulo 10. Então eu ficasse aqui falando até meio-dia, mas isso atrapalha a EBD, atrapalha o almoço, atrapalha a internet, não dá certo. Então nós vamos tentar abreviar ao máximo possível nossa preocupação, a mensagem do Senhor, de modo que apenas todos entendamos o que ela significa para as nossas vidas. 1 Coríntios 10, do 23 em diante. Eu vou ler na minha Bíblia, na minha versão, e os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o que é seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, digo, não a tua própria, mas do outro, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo de que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos meditar, queridos, sobre os representantes de Cristo aqui na terra. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus querido, te agradecemos, ó Pai, pela consciência que temos da tua obra entre nós. Te agradecemos, Senhor, porque na pessoa de Jesus, o Senhor nos transformou em seu próprio povo. Por isso, Senhor, estamos aqui, para expressar o quanto somos agradecidos pela tua obra, agradecidos, ó Deus, pelo teu amor que nos resgatou do pecado. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, ó Deus, a gratidão que há em nossos corações. E nesse momento, Senhor, quando queremos ouvir a tua voz, suplicamos que o Senhor trabalhe os nossos corações, de modo que todos possamos compreender claramente a tua mensagem e todos sejamos, ó Deus, afetados pelo poder dos teus conselhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o minuto que as meninas cantaram dizia: te agradeço porque morreste em meu lugar. Como é que é a letra? Por teres... Não, por morrer em meu lugar, não é isso? Te agradeço. Não me lembro mais como é que é. Liberdade e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Uma pessoa que entende claramente o que significa isso, ela inevitavelmente passa por transformações que causam uma certa preocupação constante em entender o que será que Jesus está pensando agora. Como será que Jesus está vendo o que eu estou fazendo? Como será que Jesus se sente com minhas atitudes, com minhas palavras, com o meu culto, com o meu trabalho, com meus estudos, com a minha vida?
Porque uma pessoa que realmente foi salva por Jesus, que entendeu que nós éramos merecedores da morte e do fim, e que Ele morreu em meu lugar, por amor, somente por amor, sem que eu tivesse nada a oferecer. É claro que nós sofremos uma certa pressão, autopressão. Nós nos questionamos: como será que é a minha vida diante dos olhos de Jesus? Aqui na terra, queridos, nós só temos uma função, uma missão. Porque seria lógico, se o Senhor me ama e que estar com Ele na glória é melhor do que estar aqui na terra, não há o risco da tentação, não há o risco do pecado, não há a tristeza da ruína, da queda, do fracasso. Então seria melhor estarmos com Jesus. Se estamos aqui, tem um propósito, tem um porquê para Ele. E o único porquê, irmãos, é para darmos o exemplo a outros, exclusivamente isto. Nem mesmo para sermos felizes, como muitos pensam, né? Nós já somos felizes, porque Jesus é a felicidade. Sabermos que nós vamos viver para sempre é o melhor elemento de felicidade que uma pessoa pode conhecer na vida. Não ter mais o risco da morte, não ter mais o risco da tristeza, o risco da ruína, é a maior alegria que uma pessoa pode ter. Portanto, o crente verdadeiro é uma pessoa feliz em Cristo. E se estamos aqui no mundo, diante de tantas ameaças, é porque para Ele é interessante que o mundo veja a nossa alegria. Esse texto aqui que nós lemos, ele começa, como eu falei antes, né, seria bom que a gente meditasse sobre todo o capítulo 10, como é interessante para a vida do crente. Ele começa do versículo 1 até o versículo 13, ele fala dos exemplos antigos, aquele povo antigo, lá do deserto, os judeus, aquelas experiências que eles tiveram nos servem de exemplo de como nós devemos nos comportar diante do mundo e o quanto Deus acompanha a vida dos seus servos. Depois, a partir do versículo 14 até o 22, nós vemos que o cristão deve fugir e se proteger com todas as forças, com toda a sua inteligência, da idolatria, que é o elemento que Deus repudia, que é o que entristece o coração do Senhor. E esse final, esse trecho que nós temos é a conclusão desse capítulo, onde diz que nós estamos aqui na terra para que o mundo veja Jesus a partir de nossas vidas. E ele começa dizendo, falando da liberdade que nós temos. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas são permitidas, são legais, não tem proibições. Crentes em Cristo não são proibidos. Um certo jovem uma vez me disse que ele não queria aceitar Jesus, não queria um compromisso com a igreja, porque ele ia ficar proibido de um monte de coisa. Proibido de fumar, de beber, de dançar, de um monte de coisa lá. As coisas que ele considerava alegria e liberdade. Então eu entendo aquele pensamento, porque eu já estive fora da igreja, eu sei como é esse sentimento de achar que a igreja está tolindo, está proibindo, mas esse versículo aqui bate de frente com essa ideia e diz que todas as coisas são lícitas, não tem nada proibido. O grande equívoco é justamente na complementação, nem todas convêm. E a pergunta é, convém para quem? A gente lê, nem todas me convêm, não convém para mim. As coisas são lícitas, mas nem todas me edificam. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não tem aqui esse pronome. Não é as coisas convêm para mim, é as coisas não convêm para os outros. Mais adiante, o apóstolo Paulo diz, não comais pela consciência, mas não é a sua consciência está acima dos problemas. Quando a gente deixar essa terra, a gente vai ficar junto com Jesus em plena paz. Qual é o problema de consciência que podemos ter? Nenhum. Mas o mundo não tem isso. E por causa de atitudes pequenas nossas, nós podemos fazer com que algumas pessoas nunca venham a conhecer a Jesus. E inadvertidamente nos tornarmos o agente da perdição de muitos. Porque aquele que não é o agente da salvação é o agente da perdição.
Jesus disse que quem não ajunta, espalha. Não existe meio termo, não existe neutralidade no Evangelho. Ou você é representante de Jesus, ou é contra Jesus. Ou nós colaboramos com a obra de Jesus, ou nós denegrimos a obra de Jesus. Não existe uma forma de ficarmos alheios ao que está acontecendo. Agora vai começar, entre outras tantas festas, mais uma festa do mundo, que é o Carnaval, não é isso? Onde o Carnaval, ele libera as coisas esquisitas do pecado, as consequências do pecado não deixam de ser coisas íntimas das pessoas para serem extravasadas. Todo mundo tem o direito de manifestar na rua o que quer, o que gosta. Aí começa, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, a outra parte tira a roupa toda, sai pulando na rua, grita. Eu não sei se os irmãos certamente já viram como é o Carnaval em lugares mais agitados, porque nós vivemos no interior. Graças a Deus o Carnaval aqui não é tão agressivo. Às vezes até os irmãos acham agressivas as coisas que vêm passar na rua. Eu estava vendo aqui passou uma vez nessa rua aqui uma picape com um monte de gente pulando em cima dela, um risco enorme de cair, tinha até criança no meio. Eu olhei e disse, qual será a fé? Bom, é o jeito deles dizerem que são felizes, mas estava lá. Só que isso é muito pouco, até é pequeno diante de manifestações de carnaval em outros lugares, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. E tantas, quanto maior a cidade, maior a dificuldade, maior a expressão, vamos dizer, de liberdade do povo. E a gente vê coisas na rua assim, queridos, chocantes. Vemos aberrações. E as pessoas estão simplesmente entorpecidas por drogas, por cachaça, por diversas coisas, para perderem deliberadamente a consciência do que estão fazendo e se manifestarem no que chamam de liberdade, quando nós sabemos que a liberdade simplesmente é usufruirmos das coisas boas que Deus nos dá. O texto nos disse, que nós lemos, que todas as coisas foram criadas por Deus, por isso são lícitas. Não existem coisas ilícitas. Existem coisas que vão prejudicar os outros. Existem coisas que eu posso fazer que vai prejudicar a imagem de Jesus aos olhos dos outros. Existem coisas que eu vou comer ou beber que vai prejudicar a imagem da obra de Jesus, da igreja, aos olhos de quem? Dos outros. Eu sei o que é a igreja. Eu sei o que é a obra de Jesus. Eu sei quem são os crentes, o que é que eles pensam, o que querem, mas o mundo não sabe. Então, diante de qualquer atitude minha mal pensada, não pensada, inadvertida, eu posso estar manchando a igreja de Jesus. Então, queridos, se tudo é lícito, mas nem tudo convém à nossa imagem, nós devemos então cuidar de onde andamos, como falamos, do que estamos fazendo, como estamos agindo, para que as outras pessoas possam olhar em nós e ver que nós somos os representantes de Jesus. E aqui a gente vem a pergunta, né? Eu quero ser o representante de Jesus. Você quer ser associado à imagem de Jesus? Você quer ser um cristão? Cristão nada mais é do que representar Jesus. Né? A frase comum que diz que nós vivemos no Ocidente, na sociedade cristã, isso é uma coisa generalizada. Nós sabemos que não é assim. Cristão é aquele que entende que Jesus é o exemplo e quer ser igual a Ele. Aquele que entende que Jesus é o Senhor e quer ser o seu servo. Esse é o cristão. Então a pergunta é: nós queremos ser os verdadeiros cristãos, que não são confundidos com outras denominações, não são confundidos com seitas, que não são confundidos com carnavalescos, com o mundo? Então nós temos que tomar algumas precauções em relação às nossas atitudes, em relação ao que estamos dizendo, aonde estamos indo, com quem estamos andando, em que casa nós estamos entrando. O texto nos orienta, inclusive, em relação a detalhes. A gente não sabe como era a vida social exatamente lá na época que Paulo estava escrevendo isso, mas ele diz assim: se alguém lhe convidar e você quiser ir, alguém lhe convidou para a festa e você quer ir para a festa, quer ir para o almoço, vá.
e usufrua de tudo que está na festa. Esse tudo inclui qualquer coisa. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado a um ídolo, então rejeite. E o que é que essa... Alguém chegou e disse assim, olha, a cachaça foi sacrificada a um ídolo. Não, ninguém disse isso. A propaganda não diz isso. A propaganda da cerveja lá não fala isso. Não fala, não, beba porque você se afasta de Deus e vai viver mais em paz com Satanás. Não existe essa propaganda. Mas, nas entrelinhas, é o que se diz. Porque qualquer coisa que não é dedicada à glória de Deus é sacrificado a ídolos. Começa a pensar, vamos começar a pensar nas nossas vidas, aqui ao nosso redor. O que é que nós temos em nossas vidas que são usadas para a glória de Deus? Nós temos a Bíblia, os óculos, nossas roupas, nossos carros, a gente vem para a igreja, nós nos preocupamos em dar carona para quem não tem carro para ir para a igreja. São coisas que estão funcionando para a glória de Deus, mas aí acaba o domingo, tem segunda-feira, a gente tem a nossa vida secular, conversamos com outras pessoas, outros estão olhando para a gente. E todas as nossas coisas devem glorificar a Deus, por causa dos outros. Porque senão os outros vão questionar assim, é isso que é crente? Quem não já ouviu essa frase? É assim que é ser crente? É desse jeito que é ser cristão? Portanto, queridos, nós temos o direito de estar em qualquer lugar, o direito de comer e beber qualquer coisa, desde que as pessoas ao nosso redor possam olhar para a gente e dizer, de fato, este cara se parece com Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje, ia estar nessa festa desse jeito. A gente vê que Jesus deu exemplo disso. O publicano convidou para o jantar e ele foi. E os fariseus questionaram como é que ele entra na casa daquele homem. Como é que ele anda com pecadores? Como é que ele se assenta na mesa e come com pecadores? Porque Jesus se assentou na mesa não como pecador, mas como Senhor para resgatar os pecadores. Ele deu exemplo na hora de comer, na hora de beber, na hora de falar, na hora de agir. E muitos, os que eram pecadores, se converteram. Onde quer que estejamos, nós podemos ser como Jesus foi. Não precisamos fugir do mundo. Não precisamos sair do mundo. Nós podemos conviver com o mundo, lembrando sempre de como seria Jesus em nosso lugar. Como é que Jesus iria agir diante do carnaval? Diante das pessoas na rua, agindo como loucas, como gente que não tem nenhum propósito de vida. Como é que Jesus vai olhar? É como nós devemos olhar. Porque o mundo vai olhar para a gente e questionar. E o apóstolo Paulo faz uma questão: por que a minha igreja seria desprezada por minha causa? Por que a igreja seria criticada por causa de uma atitude minha? Não é nada demais eu sentar ali com meus amigos e conversar. São só amigos. Não são meus irmãos, mas são meus amigos. Mas algumas pessoas podem ter uma leitura equivocada sobre o que está acontecendo. Não sei, acho que já compartilhei com os irmãos que uma certa ocasião da minha vida, com os jovens eu estava falando, em que era uma reunião de negócios. Tinha dois empresários, a gente conversando, fazendo negócios. E eles me convidaram, ligaram, me convidaram para ir a um bar. E eu fui, sentei lá, o bar tinha uma marquise assim, na avenida, aquele monte de carro passando, e eu lá no bar. Aí, não, eu não bebo. Então, eles tomando chopp, cerveja, não sei, e eu pedi Guaraná. E ficou aquele copinho na minha frente assim, igualzinho a cerveja, o Guaraná. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha um recado lá do pastor da minha igreja, pastor Júlio Sanches, um doce de pessoa. Ele só faltava bater na gente quando a gente fazia alguma coisa errada. E ele disse: venha no meu gabinete imediatamente. Aí eu fui correndo, lógico, para ver qual era o problema em que eu podia ajudar. O problema era eu. Ele disse: você foi visto num bar bebendo. Imagine, pastor. É claro que não. Não, ele estava bebendo, sim. Eu não era Guaraná, não era nada. Não era Guaraná nada, era bebida, porque todo mundo que passou naquela avenida achou que era uma bebida. Você não tem como voltar lá e falar para todo mundo que não era uma bebida. A imagem foi muito pior do que qualquer atitude minha.
Então, queridos, nós somos os defensores da imagem de Jesus, os representantes da pessoa de Jesus aqui na terra. É importante que todo mundo passe e veja eu e você e diga assim: está vendo, aquele povo lá está representando Jesus. Em pleno carnaval nós podemos representar Jesus com diversas coisas, com diversas formas. Então vamos nos preocupar para lermos esse versículo aqui no finzinho que a gente leu, né? O versículo 31, que diz assim, olha que texto maravilhoso, além de ser poeticamente lindo, é uma grande verdade no coração do cristão, só do cristão. Quem ainda não é cristão não precisa se preocupar com isso, mas nós, salvos, que entendemos a letra do hino, nós temos que ler isso com toda atenção, assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. O que cabe nesse qualquer outra coisa aqui? Ir trabalhar, estudar, ler, assistir filmes, assistir internet, visitar no YouTube vários sites, enfim, fazer tudo para a glória de Deus, para que as pessoas olhem para a gente, para a nossa vida, nossa atitude e digam: Deus seja louvado por causa desse cara, Deus seja louvado por causa dessa menina, Deus seja louvado por esse casal, por essa família. Essa família é uma família que glorifica a Deus. Cabe a nós somente decidirmos ser os representantes de Jesus aqui na terra. É tudo o que temos a fazer. Fazer com que o mundo veja Jesus em nossas vidas. Agora vai começar outra festa do mundo, né? O carnaval são muitos. Tem carnaval, tem Páscoa, Páscoa de coelho. A Páscoa aqui não é Jesus, tem Páscoa de coelho. Aliás, o carnaval é uma prévia da Páscoa. A gente vai estudar isso lá hoje na nossa EPD, que são coisas mais ou menos interligadas, dizem religiosas, muitas são religiosas, mas são festas do mundo que somente fazem com que as pessoas percam a sua dignidade, e é uma grande oportunidade para os cristãos mostrarem que não se contaminam com essas coisas do mundo. Que Deus abençoe então eu e você e todos os demais crentes firmes deste país, deste mundo, para que o mundo veja que nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nessa oração nós vamos lembrar do mundo, quando agora eles vão começar a festejar uma coisa esquisita, uma deturpação do que se chama carnaval, e fazer com que o ser humano seja tão denegrido. Vamos orar por essas almas, pedindo que o Senhor nos capacite a darmos exemplos de vida condigna em Deus. Fechemos os nossos olhos, falemos com o Senhor. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos permite ficar aqui para mostrar ao mundo que nós amamos o Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de testificar, ó Deus, que nós fomos salvos pelo Senhor. Usa, ó Deus, as nossas vidas em todas as circunstâncias, não importa onde estivermos, mas que possamos demonstrar que nós somos do Senhor. Nós temos um Senhor que nos governa. Usa-nos, ó Deus, como missionários do Senhor a partir da nossa imagem, a partir somente, ó Deus, de quem nós somos, das nossas vidas comuns. Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, a bênção de ser participante da obra de Jesus, porque sabemos, ó Deus, o quanto somos falhos e o quanto podemos fraquejar em nossa busca de te servir. Por isso, Senhor, capacita-nos, nos faz, ó Deus, lembrar de Jesus, nos lembrar daquela cruz em cada momento, em cada lugar onde estivermos, de modo que possamos, Senhor, revestir o nosso coração de forças para testificarmos que Jesus é o nosso Senhor. Continua, Senhor, na direção dos nossos corações, das nossas mentes, ao longo de todo este dia. Faça, Senhor, com que tudo o que façamos neste dia tenha como propósito agradar ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos, queridos, orar silenciosamente ao som do poder. Depois da música, nos dividiremos em classes. Oremos.